Observo aqui pelos noticiários, né, que dos 596 pontos de bloqueios na estrada, bloqueios realizados pelos caminhoneiros, 544 já foram liberados pela ação do Exército, né, pelas forças militares do Brasil. Né. Nos últimos dias nós vimos, né, aquilo que muitos de fato constataram, a força, né, de uma classe, né, de uma classe de trabalhadores, a classe dos caminhoneiros, o quanto eles de fato conseguiram paralisar, né, paralisar as estradas federais, né, interromperam o acesso a combustível, a alimentos, né, que não puderam ser entregues, né, por conta dessas interrupções no fluxo nas estradas, né, alguns aeroportos ainda estão parados. Né. Isto mostra de fato uma grande força de um grupo social, sem dúvida. No entanto, a rapidez com que o Exército, né, as forças militares nacionais conseguiram resolver essas questões, né, 544 pontos de bloqueio de 596. Né, uma situação que conseguiu paralisar o Brasil, mas foi em pouco mais de um dia foi totalmente resolvido. Né. A gente tem falado muito frequentemente da força dos caminhoneiros, mas a força de fato dessa atuação dos militares foi também bastante digno de nota. Né, com que rapidez e com que eficiência eles conseguiram desobstruir as estradas, né, praticamente também sem qualquer ato de violência, ou seja, o Exército, né, as forças militares brasileiras conseguiram resolver esse problema sem haver nenhuma guerra de campo, sem que houvesse lá muitos feridos, né, ou seja, conseguiram resolver de maneira muito eficaz. Né. Nos últimos tempos, nós temos visto a atuação do Exército em algumas situações. Esta não é a primeira vez. Né? Recentemente, né, também houve em alguns estados brasileiros solicitação da ação dos militares em situações de violência urbana, né, que não é muito comum, mas que nos últimos tempos, sobretudo no governo Temer, tem acontecido com certa frequência. Né? Ou seja, há claramente nos últimos tempos, né, uma atuação mais forte, mais intensa do Exército na circunstância social do Brasil. Isso nos chama atenção também para esses movimentos que solicitam ou pedem uma intervenção militar maior ou uma intervenção militar na política brasileira. Coisa que no discurso o Exército vem não exatamente apoiando, ou desconversando, ou afirmando que isso não é a intenção do Exército e tal, né, mas que de fato existe um discurso, uma solicitação, devido aos alto grau de violência no Brasil. Né, nós temos atualmente 70 mil assassinatos ao ano, é muita coisa, né, é uma coisa bastante intensa, né, é uma grande violência no Brasil, então as pessoas, diante de um cenário como esse, há um grupo que solicita a intervenção militar, né, que deseja aí um novo regime militar no Brasil. E essa atuação do Exército mais frequente, né, no combate à violência e também nessa situação, para terminar uma greve, e com que rapidez eles fizeram isso, nos mostra que o Exército brasileiro, né, parece estar preparado para alguma coisa, sem dúvida. Anos atrás, desde 2015, eu escrevi um texto, né, que publiquei no meu blog. Esse texto depois eu transformei em vídeo recentemente, que é Os Avisos de Nossa Senhora, Guerra contra o Brasil e a Igreja Católica, em que eu falo a respeito de muitas coisas, da minha própria vida espiritual, falo de alguns sonhos premonitórios que tive, da situação política no Brasil, das aparições de Nossa Senhora, tentando correlacionar tudo. E uma das passagens de um sonho que eu tive, né, e que eu referi nesse texto e nesse vídeo, aliás, o vídeo já tem mais de 200 mil visualizações, está aí no meu canal, é um momento em que eu falo, e em 2015 não se supunha isso, né, eu falo a respeito de um crescimento muito grande da violência no Brasil e da ação
dos militares. Né? E não apenas isso, da ação dos militares em consonância com uma possível ação conjunta de um outro país, né? Ou seja, uma intervenção estrangeira. Nos últimos meses também houve aqui no Brasil um exercício conjunto entre o Exército Brasileiro e o Exército Norte-Americano. Ou seja, esta circunstância social, né, e essa atuação maior do Exército Brasileiro no combate à violência e nessas questões aí, como por exemplo de greve, mostra que de fato aquilo que eu previ nesse texto e nesse vídeo não é algo improvável, né, é algo que de fato pode acontecer. Eu não afirmo para vocês que possa acontecer uma intervenção militar, um novo regime militar, sinceramente nisso eu não acredito muito, né? Mas num aumento do uso da força militar no Brasil, eu não duvido nada, devido às circunstâncias recentes, e também, por que não, né, um auxílio externo para resolver os problemas da sociedade brasileira. Hoje o meu convite é para que vocês leiam o meu livro de poesias, Destino Navegante, né, de minha autoria, escritor Gabriel Santamaria. Nesse livro, né, nessa coletânea de versos, né, eu ofereço poemas em que os temas do silêncio, do amor, da devoção e da liberdade encontram-se no centro de minha reflexão poética. A obra pode ser adquirida através do seguinte endereço: novacastalha.blogspot.com.br. Na parte de baixo desse vídeo, nas descrições, vocês poderão ler a sinopse deste livro, bem como a sinopse de todos os meus outros livros, o Evangelho dos Loucos, por exemplo, romance, Assim Morre a Inocência, livro de contos, O Arcano da Morte, também outro romance e outros livros. Além das sinopses, vocês também encontram o endereço para que seja possível adquirir as obras. Os livros podem ser adquiridos através do cartão de crédito em até 12 vezes, débito automático ou boleto bancário. Basta acessar e fazer o seu pedido. Tenha uma ótima semana.